O Lula não tem meta. Ele deixou a meta aberta. Quando ele atinge a meta, ele diminui a meta. É a Dilma do B. Vamos relembrar. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E o Brasil fica abaixo da meta do ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental, segundo o IDEB. A meta já era baixa, porque ele sabia que não ia atingir a meta, então ele ia querer dobrar a meta. Só que aí ele foi abaixo da meta e conseguiu piorar os índices do IDEB. Para você ter uma ideia, o IDEB do ensino médio foi 4,3, enquanto a meta era 5,2. Sabe aquele aluno que não passa de ano abaixo de 5? Pois é, 4,3. Nos anos finais do ensino médio, de sexto ao nono ano, o índice foi de 5 e a meta era 5,5. A meta já é baixa. Mas aí, o que acontece? O ensino paulo freireano destruiu a educação básica. Não dá para negar que há um investimento grande na pasta educação do Brasil. E eu vou repetir, na pasta educação não significa educação. Os governos investem em educação. O Brasil se destaca no mundo em investimento em educação. Quando você passa para olhar somente a cifra, fala, pô, tá investindo em educação. A questão é a seguinte, o dinheiro não chega no aluno. Primeiro, pelo custo corrupção, o custo Brasil, o dinheiro é desviado no curso do caminho. A corrupção que está engendrada na máquina pública fica desviando com seus ralos. E o segundo, e um dos maiores problemas ao lado da corrupção, é justamente pela sindicalização, sindicatos professores que estão mais preocupados em fazer doutrinação ideológica do que ensinar. Você pega um professor de matemática, ele está falando de Lula, está falando de Paulo Freire, de Karl Marx e não está ensinando para o aluno somar e dividir. É isso que acontece, esse é o resultado da educação do PT, a destruição e o emburrecimento dos nossos filhos. O Lula e seu governo estão destruindo a educação do Brasil e os índices do IDEB apontam isso. E nesse meio é importante destacar isso, que o Guilherme Boulos disse que vai fazer o ensino paulo freireano em São Paulo. Então você, meu amigo paulistano, pense bem. A educação do Brasil está um lixo, uma porcaria. O Lula destruiu o ensino. Não dá para você confiar em pegar seu filho e botar na rede pública porque é ruim. Aí você vai pegar o Boulos e ele vai piorar o que está ruim. Nós precisamos pegar a educação básica e criar condições para as nossas crianças crescerem, para elas se desenvolverem, para o ensino básico ter oportunidades. Eu sei o parto que foi para eu passar o projeto de educação financeira nas escolas, para os nossos filhos ter noções básicas de investimentos, enquanto parlamentares do PT falavam, pô, mas o brasileiro nem ganha dinheiro, como é que vai ensinar educação financeira? Desprestigiando, dizendo que o brasileiro nem trabalha. O pouco que ganha não sabe investir. E aí essa gente, na pessoa do Guilherme Boulos, vai tocar o ensino público de São Paulo. A gente não pode permitir com que isso aconteça de maneira alguma. Se os índices do IDEB já são ruins, imagina com o Guilherme Boulos. São Paulo é rico. São Paulo tem dinheiro para investir na educação, tem condição para investir na educação e o Boulos pode destruir ainda mais o ensino público da nossa cidade. E vale dizer que isso não fica só no Guilherme Boulos não, hein? Aquela água insossa da Tabata Amaral também, picolé de chuchu de saia, é exatamente a mesma coisa. Educação paulo freireana, Harvard para ela, ensino de péssima qualidade para você. E aqui nós vemos justamente a matéria que vai ao encontro do que eu estou dizendo. Pesquisa mostra baixo conhecimento em matemática em alunos do quinto ano das escolas. Por quê? Porque os professores estão lá falando de sindicalismo, querendo privilégios, enchendo a paciência do aluno com doutrinação ideológica, esquece de ensinar o básico. E aí o que o governo Lula faz? Maquia dados. Olha só, o governo Lula faqueia divulgação de indicador de educação e não mostra resultados da alfabetização. Ou seja, como o índice é uma porcaria, assim como o governo, eles simplesmente escondem o índice para você não ter acesso às informações. Essa é a transparência do governo do PT. E aí no meio disso a gente se depara com esse tipo de notícia. Olha só, servidores ameaçam greve e fazem ato na frente do MEC durante divulgação do IDEB. Os servidores do INEP, em campanha por melhores salários e carreira, resolveram se manifestar na frente do MEC. Eles estão lá pedindo aumento de salário. E naturalmente não é melhoria na educação para o seu filho, é privilégio para eles. E aí o Lula foi fazer uma visita no Paraná e ele resolveu fazer mimimi. Ele ficou triste, ele disse, o agro não gosta de mim. Tadinho do Lula. Vamos ver o Lula triste aí. O agro não gosta. Mas o agradecimento político Não, mas as pessoas do agro que não gostam de mim, as pessoas do agro não gostam do PT, as pessoas do agro não gostam de muitas coisas. Não gostam do Sem Terra, não gostam da CUT, ou seja... Mas veja, desde o meu primeiro mandato,
desde o meu primeiro mandato em 2003, passando pelo mandato da Dilma e a minha volta agora, você pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da agricultura, sabe, que já trabalhou nesse governo, para saber se em algum momento da história desse país um governo colocou tanto dinheiro, sabe, na agricultura como nós. Você pode pegar. Pode pegar quem foi ministro da Agricultura. E aí ele disse que apesar da rejeição do agro, nenhum governo investiu tanto quanto o PT. Investiu o quê? Em invasão de fazenda? Em depreciar o agro? Em atrapalhar o mercado? Investiu em comprar arroz superfaturado para atrapalhar o mercado brasileiro? O governo Lula ataca o agro diariamente. Ataca quando apoia o MST, com aqueles babacas abraçadores de árvore que ficam ali o tempo todo falando do arroz do MST, um arroz caro que ninguém consegue pagar. O agro carrega o Brasil nas costas. O agro sustenta e é o coração pujante do país. E o Lula tá lá o tempo todo apunhalando o agro. Graças a Deus o agro rejeita o Lula. E aí, falando em coisas repugnantes, nós temos a OAB. Oba, OAB. OAB de São Paulo diz que projeto que quer vetar invasores de terra em concursos é inconstitucional. Essa proposta tramita na Lesp e eu tenho uma igual na Câmara de São Paulo. Aí a OAB, que não faz nada de útil na vida, é uma instituição completamente desnecessária, ela resolveu dizer que o projeto é inconstitucional. Agora, aqueles programas sociais completamente malucos para fazer curral eleitoral são constitucionais. A lógica do projeto que eu apresentei aqui, que na Lesp também foi apresentada, é coibir invasão de terra. Mas para a OAB, constitucional é roubar a terra. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma piada de mau gosto. A Patrícia Vanzolini, presidente da OAB, já passa da hora de ser expurgada da OAB de São Paulo, assim como toda aquela banda, aquela corte de pelegos lá, aqueles advogados arcaicos que fedem naftalina, não entendem nada de direito, não entendem nada de Constituição, ficam lá, uma honraria pro douto senhor inútil aqui de não sei da onde, e ficam lá se elocubrando, enquanto não contribuem em nada para a sociedade e fazem esse tipo de notícia. O projeto da OAB é o seguinte: sua casa, minha vida e meus honorários, né? E aí, olha que incrível, quando a gente para de falar de uma instituição arcaica e ultrapassada e inútil como a OAB, a gente vai pro MST, que é tipo o puxadinho da OAB. E o Lula chamou o MST para criar o Comitê de Combate à Violência no Campo. Incrível. O que ele quer com esse comitê? Ele vai combater a violência no campo. A violência de quem? Dos vagabundos do MST que roubam propriedade? Não, dos proprietários que querem exercer a autodefesa, que querem se municiar para impedir que os vagabundos desocupados roubem a propriedade deles. Incrível, parabéns para você que fez o L. E falando em Lula e Guilherme Boulos, o Lula resolveu sair em defesa do Guilherme Boulos. Ele disse que viu os debates deteriorados e disse para o Boulos não dar importância a Marçal. Aparentemente o Pablo Marçal alugou um triplex na cabeça do Lula e outro na cabeça do Boulos com aquela carteira de trabalho. E aí o Lula tá chateado, porque o Boulos tá tomando pedrada. Ele vai debater com o Ricardo, toma a sapatada do Ricardo. Vai debater com o Marçal, leva uma carteira de trabalho na testa. Vai debater com a Marina simplesmente acaba com a dignidade do Boulos. Ele vai debater com o Datena, até o Datena tira sarro dele, o Datena no ápice da senilidade dele, babá, ainda consegue ir lá e acabar com a imagem do Boulos. No final do dia, restou ao Lula falar, não liga pra eles, Boulos, tá tudo bem. A questão é a seguinte, a derrota do Boulos é iminente e é uma questão de tempo. Basta chegar dia 6 de outubro para vocês verem. Inclusive, falando em dia 6 de outubro, estamos em campanha eleitoral e eu não posso deixar de pedir para vocês o voto dia 6 de outubro para a gente continuar acabando com o pancadão, desmistificando as mentiras da esquerda e principalmente sendo a resistência na Câmara de São Paulo. Eu conto com seu apoio, com seu voto. Vote Rubinho Nunes 44555. Inclusive, se você quiser participar da campanha, adesivar seu carro, receber o material em casa, entra no link abaixo, clica aqui, fale conosco, a gente faz o material chegar até você. Se você quiser vir até nós, é melhor ainda. Eu conto contigo nessa jornada, porque juntos vamos continuar mudando São Paulo. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.